Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais curiosas da Bíblia, a passagem de Abraão por Gerar. Só que olha, vamos deixar de lado aquela ideia de que foi só uma falha moral. A gente vai tratar essa narrativa antiga como ela realmente é, sabe? Um estudo de caso fascinante sobre diplomacia, sobrevivência e, mais importante, o uso estratégico do poder espiritual num mundo que era, convenhamos, bem brutal. Então, bora lá! A história já começa jogando um dilema na nossa cara. Abraão mente sobre a esposa Sara para um rei superpoderoso. E aí fica a pergunta: isso foi pura covardia, um momento de fraqueza do patriarca? Ou será que foi, na verdade, uma manobra brilhante, um cálculo de risco digno de um mestre estrategista? É essa questão que vai guiar a nossa análise de hoje. Para a gente entender a jogada do Abraão, primeiro a gente precisa entender o cenário, o tabuleiro do jogo. De um lado temos Abraão, um pastor seminômade, líder de um clã, claro, mas no fim das contas um estrangeiro em terra alheia. E do outro lado, Abimeleque, o rei de uma cidade-estado já estabelecida e muito estratégica. A diferença de poder aqui é gigante, e os riscos para Abraão são altíssimos. A gente está em Gerá, na região bem árida do Negueb. O clã de Abraão não está lá a passeio, não. Eles precisam de recursos vitais, como água e pasto. E isso os torna totalmente dependentes do governante local, que é o Abimeleque. Cada passo, cada movimento é um risco calculado. E é aqui que a coisa acontece. Abraão diz que Sara é sua irmã, e na mesma hora, o rei, usando todo o seu poder, a toma para si. Olhando assim por cima, parece um desastre total, né? Parece que Abraão simplesmente entregou a esposa para salvar a própria pele. Mas olha, tem muito mais coisa acontecendo por baixo dos panos. E é aqui que a gente começa a desvendar esse mistério. A declaração de Abraão, aquilo não foi uma mentira simples, não. Foi uma manobra jurídica muito bem calculada, baseada nos costumes e leis daquela época. Era um jeito de mudar o próprio status. De vítima em potencial, ele passava a ser um negociador. E aqui entra o conceito-chave de tudo, o irmão protetor. Tecnicamente, a Sara era meia-irmã do Abraão, o que faz da declaração dele uma meia-verdade. Mas o mais importante mesmo era o status legal que isso dava a ele. Como irmão, Abraão se tornava a pessoa com quem o rei devia negociar. E essa tabela aqui, ela ilustra de um jeito genial a lógica por trás da decisão. Pensa bem, como marido, Abraão era só um problema, um obstáculo a ser eliminado. O rei podia simplesmente matar ele para tomar a Sara, fim de papo. Mas, como irmão protetor, e a história muda completamente. Ele vira uma figura legal indispensável. Matá-lo seria quebrar um protocolo diplomático sério. Ele precisava ser consultado, honrado, e uma aliança tinha que ser formada. Foi uma jogada de vida ou morte. Agora, vamos mudar um pouco o foco e olhar para o rei Abimeleque, porque a narrativa o retrata de uma forma, assim, surpreendente. Ele não é o vilão tirano que a gente poderia esperar. O texto faz questão de mostrar que ele é um homem íntegro que agiu de boa fé com as informações que tinha em mãos. A intervenção divina nesse ponto é crucial. Em um sonho, Deus não só avisa Abimeleque do perigo, mas também, olha só, valida a posição moral dele. Deus confirma que ele agiu com inocência de coração, porque ele acreditava que a Sara era solteira. Isso tira a situação do campo do crime e a coloca no campo de um incidente diplomático complexo que precisa ser resolvido com muito cuidado. Depois do aviso, Abimeleque faz um pagamento bem significativo a Abraão, 1.000 peças de prata, além de gado e servos. Mas não vamos pensar nisso como um simples presente ou um suborno para todo mundo ficar quieto, não. O valor e o ato em si, eles tinham um significado jurídico muito específico. O ponto crucial é este. O pagamento era uma restituição legal. Era um jeito de Abimeleque dizer em público: olha, houve um erro, mas a honra desta mulher, a Sara, está intacta, ela não foi tocada. Era uma reparação pública que restaurava a dignidade de Sara e, de quebra, reafirmava a aliança política entre o clã de Abraão e o reino de Gerar. Então, até aqui a gente viu a estratégia legal de Abraão, mas a história revela uma camada ainda mais profunda de poder, uma moeda de troca que Abraão tinha e que era muito, mas muito mais valiosa que exércitos ou prata. É nesse momento que Deus revela o grande trunfo de Abraão. Ele é um Nabi, um profeta. E essa é a primeiríssima vez que essa palavra aparece na Bíblia. Naquele contexto, Nabi não era alguém que previa o futuro, mas sim um intercessor, alguém com uma linha direta com o divino, capaz de intervir em favor dos outros. Esse status de Nabi dava a Abraão 3 formas de poder.
Primeiro, a diplomacia espiritual. A oração dele era uma espécie de soft power que equilibrava a balança. Segundo, a proteção divina. Atacar Abraão era o mesmo que atacar alguém sob a proteção direta de Deus, o que o tornava intocável. E terceiro, e o mais imediato de todos, a capacidade de restaurar a fertilidade, que tinha sido retirada da casa do rei como consequência de todo esse incidente. E essa frase resume perfeitamente a virada de jogo. Abrão chegou em Gerar numa posição de dependência física, ou seja, precisando de água e terra para sobreviver. Ele sai da situação com o rei numa posição de dependência espiritual, ou seja, o rei agora precisava da oração de Abraão para garantir o futuro da sua própria linhagem. Vamos, então, amarrar tudo isso. A história termina com uma inversão completa da dinâmica de poder, revelando a sua mensagem poderosa sobre a natureza da força e da vulnerabilidade. Uma mensagem que ecoa até hoje. Esse slide aqui mostra essa troca de poder de forma muito clara. A dependência física de Abraão se transforma na dependência espiritual de Abimeleque. Abraão conseguiu converter sua maior vulnerabilidade, ser um estrangeiro sem poder militar nenhum, no seu maior trunfo estratégico. Ele garantiu não só a sobrevivência, mas também a dignidade e a prosperidade do seu clã. Então, por que essa história era tão importante? Para os israelitas que ouviram isso séculos depois, principalmente em tempos de exílio, a mensagem era extremamente poderosa. Ela dizia que, mesmo sendo uma nação pequena e vulnerável, a conexão deles com Deus os tornava indispensáveis para os grandes impérios ao redor. As nações poderosas precisariam deles para prosperar. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A história de Abraão em Gerar nos força a reavaliar o que a gente entende como poder. Ela sugere que, às vezes, a verdadeira força não está naquilo que se pode tomar à força, mas no que se pode oferecer, que mais ninguém tem. No fim das contas, numa luta pelo poder, o que vale mais, um exército ou uma bênção?